Vai ser um fim de semana especial e esse jogo aqui, ó, Flamengo e Fluminense, é o jogo que a Globo mostra ao vivo no domingo às 4 horas da tarde. Boa tarde, Duda Dal Ponte. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje à tarde o Flamengo vai fazer um treino aqui no Ninho do Urubu em preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca no domingo contra o Fluminense. A última atividade vai ser amanhã pela manhã. Todos os jogadores que estiveram no jogo de quarta-feira, no primeiro jogo da final, estão disponíveis para o segundo jogo. As dúvidas ficam por conta dos retornos. O Bruno Henrique, que teve uma lesão na coxa na semifinal contra o Vasco, dificilmente vai estar disponível para essa partida. Ele está evoluindo bem, mas o Flamengo não quer acelerar os processos pensando no restante da temporada. O atacante Everton Cebolinha, que teve uma lesão na coxa lá no dia 22 de fevereiro, já está fazendo trabalho no campo. E os últimos 2 treinos vão ser decisivos para saber se ele vai para esse jogo de domingo ou não. O Danilo, que está fora há 3 partidas por conta de um incômodo muscular, está sendo preparado para esse jogo, mas ainda é dúvida, vai depender dos treinos também. E o Michael, que está com uma lesão na coxa, está fora do jogo de domingo. A boa notícia de hoje fica por conta da renovação de Eric Pulgar. Só falta assinar o contrato agora. Hoje pela manhã teve uma reunião aqui no Ninho do Urubu e ficou definido um acordo de 2 anos, até 2027. No ano passado, o Pulgar estava decidido a deixar o Flamengo ao final deste ano, mas por conta do Felipe Luiz, ele se sentiu valorizado e agora só falta assinar o contrato mesmo. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Finais entre Flamengo e Fluminense na história, todas no Carioca. O Flamengo venceu 6 e o Fluminense 7. Flamengo 63, 72, 91, 2017, 2020 e 2021. Diferentes décadas aí. E o Fluminense 7. 36? 36, 41, 73, 84. Time maravilhoso, histórico do Fluminense e do Flamengo também, né? 95 é o gol de barriga? Renato Gaúcho, centenário do Mengão. Nossa, 2022 e 2023. E você sabe que na súmula aquele gol tá do Ailton, né? Ah, mas sério? O árbitro deu pro Ailton. O árbitro é maluco. Não, Abel, na hora... Chute do Ailton. Se não é a barriga do Renato, não entra. Sim, mas a barriga do Renato, na hora, inclusive, da transmissão, pouquíssima gente citou o Renato como autor do gol. É só uma câmera que tinha atrás do gol, na diagonal assim, que conseguiu pegar o desvio, que foi um desvio relativamente leve. Ele foi decisivo, sim, o gol foi ali da barriga, mas no Maracanã lotado, 45 do segundo tempo, aquele ambiente louco, todo mundo, se você pegar os narradores da época, todos eles narraram o gol do Ailton. Então, perfeito. E o Ailton reclama pra si o gol até hoje. Tá então vamos lá. Então... narradores, as narrações, a súmula, tá tudo com o Ailton. Mas quem foi pra história foi o Renato. O gol de barriga. Hein, professor, não é? Uma das muitas surpresas que o Fluminense aprontou pra cima do Flamengo, né? Você vê que, assim, nome por nome, aquele time de Washington e Assis não era superior ao Flamengo, aí já não mais de Zico, mas pós... Já era ali de Romário. Mas era um timaço também, porque foi campeão carioca e foi campeão brasileiro, o Fluminense. E esse gol, 84. Esse gol do Keno que a gente tá vendo aí, deu mais tempero a essa decisão, que já estava bem temperada. Ela acaba com um quebra-pau danado ali do Mano, discutindo. Então, não tem nada a ganho, não. Eu acho que, até porque no Rio não você tem gosta de responder essas tardes. Olha essa que tá aqui para você, ó. Tá com a mão na taça? Eu diria que não, hein? Eu também acho exagero. Até porque no Rio, qualquer igualdade é pênalti. Não tem a vantagem. Ou seja, o Fluminense ganha de 1-0. Então, foi fundamental esse gol do Quedo. E até por isso, eu acho que o Flamengo também vai jogar ligado. Vai ser uma briga de foice até o fim isso aí. Muito equilíbrio. Mais equilíbrio até do que eu propriamente imaginava. Eu acho que o Flamengo fez um campeonato muito superior a todo mundo, inclusive ao Fluminense. Mas agora... Mas o Eugênio, que cerca de 1 mês atrás, ou 3 semanas, falou aqui, o Flamengo é campeão carioca. Ele falou, lembra disso? Você estava nesse dia? Lembro, estava. Você lembra, Mari? Estava. Ele lembra. No dia que você puxou isso. Ele, então, a tarja está aqui. Eu quero ver se o Eugênio vai falar que o Flamengo não está com a mão na taça. Você tem o VAR aí? Olha, as imagens sumiram, foram apagadas. Buscar, hein? Busca aí. Busca aí, Leão, vê se você consegue achar. Você está mudando as minhas palavras. Ah, é? O que você falou, então? Eu as mantenho. Vai. Eu falei na época, dificilmente o Flamengo deixará de ser campeão carioca. Olha... Busca aí essa frase. Que você Ou seja, mão na taça. O Flamengo segue sendo, ainda mais agora que venceu o primeiro jogo, grande favorito a ser o campeão carioca. Difícil não é impossível, né, Eugênio?
O difícil não é impossível. Continua sendo favorito, continua sendo melhor que os seus adversários. É claro, quando você chega para uma decisão, você tem ainda mais um clássico, tem sempre a superação. Mas nesse jogo ainda você vai ter um componente a mais, né? Que vai ser uma presença maior da torcida do Flamengo. O jogo da quarta-feira foi marcado por um mega temporal no Rio de Janeiro. Muita gente acabou deixando de ir, alagou muita rua e tal. E pelo contrário, a torcida do Fluminense fez presente. O Fluminense era o mandante daquele jogo, né? Num número bem interessante. Eu acho que vai se fazer de novo, mas o estádio vai estar com certeza mais cheio. E quanto mais cheio está, maior é a superioridade da torcida do Flamengo contra qualquer adversário no Rio de Janeiro. Então, acho que o Flamengo vai ter as possibilidades totais de fazer valer o seu favoritismo. Se já ganhou, não existe isso no futebol. Mas o que a gente trata aqui é de favoritismo prévio. E ele continua sendo do Flamengo. E a gente viu defesas espetaculares, né, do Fábio. A gente viu o Arias perdendo esse gol também. Então, assim, defesas espetaculares e algumas falhas. Algumas falhas, então foi... Fábio teve alguns momentos no jogo. Sim. Teve um lance logo no início que ele deixa a bola passar na mão dele, assim, a bola vai pra fora. E aí, ele compensa com a defesa naquele chute do Arrascaeta, que tem um desvio e ele recupera, mas aí depois... Enfim, então foi um jogo que se apresentou ali as possibilidades. Não acho que tenha sido falha no gol do Juninho, não, porque a bola desviou. Não, ele não tem culpa nenhuma. Mas no gol do Wesley, pra mim, ele falhou. Não tem culpa nenhuma. Mas, assim, o Flamengo tem melhores peças no nível individual dos titulares. O Felipe Luiz já precisou ali pensar numa equipe sem o Bruno Henrique, já precisou mexer em algumas peças. O Mano, acho que também, nesse início de temporada, precisou lidar com o Fluminense sem o Ganso à disposição, e ele foi encontrando maneiras com o Arias sendo protagonista da equipe, até da parte criativa do jogo, e ele foi encaixando muito bem com o Serna de um lado, o Canóbio, que por vezes entra, acho que um meio de campo muito forte de Martinelli e Otávio, a volta já do Thiago Silva já na outra partida. Então, acho que o Flamengo ele tem essa superioridade, tanto de um trabalho do Felipe Luiz que não precisou passar por tantos processos quanto do Mano, mas também de peças, né? É inegável o elenco do Flamengo, o melhor do Brasil, da América, mas acho que equilibrou bem com esse gol do Keno. Acho que o fato de você recolocar o Fluminense na partida dá essa possibilidade de ser um jogo amarrado, mas um gol ali já dá sobrevida, pênaltis, enfim. Você vê que coisa, o Flamengo chega muito favorito pela bola que jogou, pelo campeonato que fez. O Flamengo aumenta esse favoritismo quando ganha o primeiro Fla-Flu, porque a decisão começa igual. Se houvesse empate, por exemplo, a perspectiva de pênaltis era maior com o segundo empate. Seriam pênaltis. Agora não, agora o Flamengo pode até empatar o jogo. E mesmo assim a gente está reticente. Porque a gente sabe que um Fla-Flu... Jogo só, então. Cadê aquela taça que a gente trazia para botar? Já não é mais aquele Fluminense do ano passado... que, nossa, passou por poucas e boas. Aquela transição, Fernando Diniz, Exato. Mano, demorou para... Até o próprio trabalho do Mano, né? O Mano conseguiu e depois também precisou recuperar o fôlego. E a primeira... Rejuvenescido, né? Rejuvenescido muito. É aquilo que a gente estava falando, né? A diferença de Keno para Canóbio, quase 10 anos de diferença. Então o Canóbio dá essa... Ele reacende esse lado esquerdo muito forte do Fluminense. Do Fuentes na lateral esquerda foi um ganho... Foi um ganho absurdo também. Do Fluminense, né? Então, o Fluminense hoje tem opções no meio de campo. Por exemplo, eu acho estranho o Hércules não ser titular, porque chegou o Otávio, que é um cara que também dá sustentação ali ao Martinelli. Então, o Fluminense tem boas opções para aquela função. Em algum momento, até o Hércules jogou na posição do Arias, um pouco mais avançado ali. E o Fluminense tem o Thiago Silva em melhores condições hoje do que esteve no segundo semestre do ano passado, porque tinha um problema muito sério. Jogadores importantes que podem decidir também, né? O Guga também subiu de nível e ali com o Guga. O Guga, sim. Pressionando ali a posição do Samuel Xavier. O Serna também entrega muita força pelo lado do campo ali. Riquelme, quando entra também, é uma opção interessante. Acho que vai dar muito o que falar no Campeonato Brasileiro, Riquelme. Com certeza. Ele já fez um campeonato estadual interessante, mas com o time crescendo aí, naturalmente ele vai aparecer um pouco mais. Então o Fluminense hoje é um time mais forte, mais competitivo do que foi no segundo semestre do ano passado. Isso. Mas ainda assim não está no nível do Flamengo. Não. Mas como é um jogo só? Antes de começarem essas finais, antes do primeiro jogo, eu daria 6 fichas para o Flamengo e 4 para o Fluminense. O Flamengo venceu o primeiro jogo? 7-3. Aumentou um pouquinho. Eu mantenho 6-4. Eu mantenho 6-4. Eu fico no 6-4. Mantenho 6-4. Prováveis escalações de Flamengo e Fluminense. Vamos lá.
Só para lembrar finais históricas aí, o Flamengo de Petkovic, de Rondinelli. Aquele gol do Rondinelli foi estadual, não Os foi? dois contra o Vasco. Os dois contra o Vasco, é. Felipe Luiz no comando, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro. Será que vem Danilo ou Léo Pereira? De la Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata, ou de repente Juninho. Você acha que ele vai de Juninho ou de Plata, professor? Eu acho que ele sai com Luiz Araújo e Plata, mas pode ter Juninho no jogo, dependendo do que o jogo pedir. Danilo ou Léo Pereira, professor? Eu gosto mais do Léo na produção. Perfeito. Só para lembrar de grandes decisões, então, também é o Fluminense de Renato Gaúcho e de Ailton. Principalmente de Renato Gaúcho, mas também de Assis, o carrasco do Flamengo. É, que dupla maravilhosa. Washington e Assis. Mano Menezes no comando com Fábio, Guga ou Samuel Xavier. Thiago Silva, Monstro, Inácio ou Ignácio e Renê. Ignácio é difícil de falar, E Inácio. mas é o nome do cara. Não ignore. Não ignore o Ignácio. Martinelli, Otávio, John Arias, Serna, Cano e Canóbio. Cano voltando a fazer gol, hein? Eugênio Leal. Seria de Guga ou de Samuel Xavier, Eugênio? O que você acha que vai aí? Tem jogado o Guga, né? O Guga, até pela juventude, né? Aquela história de você rejuvenescer o time. Mas eu acho o Samuel mais jogador que ele. É uma decisão ali complexa pro Mano tomar. Se tiver bem fisicamente, eu jogaria com o Samuel Xavier. Eu acho que são boas opções. Eu gosto mais do Samuel Xavier, mas o momento do Guga é muito superior ao Guga de outros tempos, que até o torcedor tricolor queria evitar. Então são duas boas opções. Quem entrar, o Fluminense vai estar bem servido. Precisa melhorar na sua visão, mudar o Fluminense para levar esse título no domingo? Você sabe... É tão difícil. É difícil vencer o Flamengo atualmente, né? E o Flamengo tem um empate. E é uma estratégia. O Fluminense tem que ganhar. Você sabe que o Fluminense até me surpreendeu no primeiro jogo, que eu falei aqui que achava que o Mano ia Falou mesmo. apostar os primeiros 90 para tentar o jogo nos outros 90. Ele tentou o jogo também nos primeiros 90. Mas é muito por conta da característica dos jogadores, né? Ele tem jogadores que saem mais. O time ali pede, também. né? O time pede e o Mano acaba indo. Eu acho que a primeira partida do Fluminense foi uma partida muito boa. Muito boa. Pela diferença dos dois times, o Fluminense chegou vivo e com condição, não mudaria nada de tão fundamental assim. Eu acho que se o time fizer uma partida como fez a primeira, tem boas chances de ganhar esse confronto. E aí, no caso, ganhar esse confronto significa igualar e ir para pênalti, né? E aí aparece o Fábio. Ou ganhar por 2 de diferença. Aí eu já acho mais pesado. Acho que 2 de diferença... É difícil jogar contra o Flamengo atualmente e não sofrer gol, né? O Flamengo tem que não fazer gol aí, eu acho que pega. É difícil, a estratégia é difícil. Os times que conseguiram marcar um pouquinho mais o Flamengo, não deixar se aproximar tanto, né? Conseguiram melhores resultados. A gente vê como o Flamengo ganha com chute de bola desviada. Isso é difícil, porque daí ele martela e pode acontecer o que aconteceu. Então tentar só afastar um pouquinho o Flamengo, acho que já é um mérito. Tem que botar aquela plaquinha que tem, mantenha a distância. Cão bravo. Sabe? Mantenha a distância da minha área. Não mantenha a distância do Sport Center, que chega agora. Rio de Janeiro, então, Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo, que tem a vantagem no jogo de ida contra o Fluminense no estadual. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um bom dia para você, um beijo, um abraço aí para o Bruno, um abraço a todos do estúdio, também quem acompanha a gente nesse Sport Center. Flamengo na preparação, segue na preparação para essa finalíssima do Campeonato Carioca. O treino vai ser à tarde aqui no Ninho do Urubu. Já estamos por aqui porque mais tarde, um pouquinho antes do treinamento, na verdade, vai acontecer uma coletiva do zagueiro Léo Pereira. Vai falar um pouquinho sobre essa grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, como você disse, saiu na frente 2-1 sobre o Fluminense. Tinha o 2-0 na mão, no finalzinho sofreu um gol do Keno, mas pode empatar, que chega ao bicampeonato consecutivo carioca. O Flamengo que é o atual campeão. Então o Flamengo fica nessa expectativa, vai ter o treinamento à tarde, de repente pode recuperar, quem sabe, ter novamente o Felipe Luiz, o Cebolinha à disposição. Bruno Henrique ainda é difícil,
é bem complicado. Michael também, enfim, eles ainda estão se recuperando das lesões musculares. O Bruno Henrique mais pelo prazo curto, né? Foi no último fim de semana que ele se lesionou contra o Vasco, então o Flamengo corre contra o tempo para tentar essa recuperação aí, mas de olho na temporada, o Flamengo vai trabalhar mais com prioridade em Brasileiro e Libertadores, até porque deu certo na primeira partida, o Flamengo venceu e joga pelo empate. Mas o Cebolinha, que já vem fazendo um trabalho há algum tempo, tem uma perspectiva aí de sim estar liberado, então pode ser uma boa nova aí. O Danilo também tem essa possibilidade, depende de conversa dele com a comissão técnica, ele já estava treinando normalmente, mas não se sentiu 100% para o primeiro jogo, o primeiro Fla-Flu, ele já tinha ficado fora das semifinais contra o Vasco também. Então vai depender mais de uma conversa também. O Flamengo está nessa batida, na expectativa de levantar mais uma taça, já teve a Supercopa neste ano, quem sabe agora possa levantar já neste fim de semana mais um troféu em 2025. Bruno, Mari. Boa, Pedro, obrigado. Acompanhando esse Flamengo, então, para tentar levantar mais um troféu nesta temporada. O dia exato. O de 23 foi o início assim, de um ano fantástico para o Fluminense, quando ele precisou de muitos gols para conseguir a virada, que é o que ele precisa no final de semana também. Né? E foi um ano ruim do Flamengo, é verdade. Flamengo, o Marcelo deitando lá já pelo lado direito, o Marcelo que, né, aquele dinâmica do Fernando Diniz, e que não tinha posição ali fechada, né? O Marcelo às vezes caía pelo lado direito. Enfim, só que dessa vez para mim a situação é diferente. O Flamengo um pouco mais sólido, né? Um pouco mais consolidado com o Felipe Luiz. E essa baixa do Fuentes, para mim, vai fazer uma diferença danada. Porque vinha sendo também, como já vem falando aqui, um dos bons jogadores desse time do Fluminense na questão ofensiva, né? Fuentes chegando muito na frente pelo lado esquerdo, oferecia ali o corredor, né? Dobrava com o Canóbio, às vezes o Canóbio vinha para dentro e ele chegava na linha de fundo. Então, e com o René, é uma diferença, para mim, muito grande, considerável. É de característica. Porque o René é um cara que fica mais preso, é um cara que defende mais. E aí o Fuentes é um cara que chega mais na linha de fundo. Então, provavelmente, o Fluminense teria que tentar trocar o corredor de ataque, se for o caso de... Ô, Guga, você sobe um pouco mais pelo lado direito, então, ou o Samuel Xavier, né? Sobe mais um pouco pro lado direito e a gente segura um pouco mais do lado esquerdo para justamente tentar contar o Wesley, né? Que é o lado direito do Flamengo, que é um lado mais forte de ataque também. Mas, assim, para mim é uma baixa considerável que o Fluminense teve para a final. Mas você vê caminhos, assim, quando você pensa nessa final, nesse segundo jogo, você vê os caminhos para um Flamengo conseguir aproveitar a necessidade do Fluminense e conseguir o seu placar? E você também vê um caminho de um Fluminense que consegue aproveitar? Não, eu acho que dá, mas pra chegar caminho pro Flamengo dá, né? Não, o difícil é o outro, né? Outro caminho. O meu ponto a gente tá vendo aqui, obviamente, aproveitando a reação do outro, né? A ação de um com a ação do outro e a ação do outro com a reação do Flamengo. Não, então, o Fluminense, nessa temporada, pelo menos no aspecto ofensivo, conseguiu evoluir em relação à temporada passada. É um time com mais capacidade de marcar gols, o Cano voltou a ser efetivo, voltou a ser o goleador do time, o Canóbio se encaixou muito bem. Então é um time que tem um pouco mais de repertório, mas ainda assim... No primeiro jogo, a gente percebeu a dificuldade do Fluminense quando o Flamengo tem a bola. Porque o Flamengo se defende muito bem quando consegue ter a posse, quando consegue rodar o jogo, porque é um time muito técnico. Então, nesse aspecto, vai depender muito da rotação do Flamengo. Porque se a rotação do Flamengo se mantiver como esteve no começo do primeiro tempo, e principalmente no segundo, em que o time evoluiu, em que o time teve mais controle de jogo, fica muito difícil para o Fluminense, porque já tem uma vantagem, e ao contrário de 2023, eu vejo esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, muito mais seguro e confiável do que aquele do Vitor Pereira, que era um time que muito desequilibrado, que dava muito espaço para os adversários. O time do Felipe Luiz se defende melhor e ataca melhor, é muito mais organizado. Então, por mais que a vantagem seja menor do Flamengo, eu vejo o Flamengo mais favorito em relação a 2023. Agora, do lado do Fluminense, tem de tentar ser um time que consiga explorar o lado direito, que o lado direito do Flamengo é o Wesley subindo, o Wesley explorar o lado direito do Flamengo. Do Flamengo. E ali, com o Canóbio, por exemplo, a bola precisa chegar mais ali, porque contra... Aí que o Fuentes vai fazer falta.
Então, mas aí, justamente por ter um lateral mais defensivo, pode dar mais espaço para o Canóbio tentar explorar esse corredor, porque o Wesley é um lateral que, por mais que tenha evoluído defensivamente, vai subir. É um lateral de apoio, mesmo que seja por dentro, é um lateral que naturalmente vai dar mais espaço por ali. E o Fluminense conseguiu ser muito pouco efetivo, até atacou mais com o Serna pelo lado direito do que com o Canóbio. Mas aí, no final das contas, para mim, o Canóbio vai ficar no 1 contra 2. Também. O René vai ter que dar o apoio que o Fuentes estava dando, assim, né? Mas, enfim, não é a característica do René. Vamos ver. Ele pode conseguir dobrar com áreas. Com áreas. Exatamente. Áreas vai ter que jogar o exato. Inteiro, às vezes e aí ele o dobra, René né? fica um pouco mais e aí dobra com áreas. Pode ser um caminho. Né? Pode ser um caminho. Você estava falando em relação eu ia falar outra coisa, mas você estava falando em relação a lado e tudo mais. Tem uma situação desse time que pode, desse jogo, porque o Fluminense agora está em desvantagem. E aí eu lembrei do jogo, aquele 0x0 chato, que foi insuportável, que foi quando o Fluminense subiu as linhas de marcação e atrapalhou a saída de bola do Flamengo. Só que eu fico pensando assim, o Felipe Luiz, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira fazendo a saída de bola, eles estão fazendo muito bem. Que isso pode ser também uma armadilha que o Felipe Luiz pode fazer pro Fluminense. Ele pode chamar o Fluminense? Chamar o Fluminense, exatamente. Vem me impressionar. Vem, quem precisa do resultado é o Fluminense. Sim. O Flamengo já tá com a vantagem. Vem aqui me impressionar e aí, por exemplo, aquela quebrada lá de linha que o Arrascaeta faz a finalização, que o Fábio faz aquela defesaça. Com o Gerson. Lembra do... Foi o Léo Ortiz dando no Pulgar, o Pulgar... Na Supercopa, o Atlético como fez Mineiro gols contra o Botafogo. Não, e também teve na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também. Quando subiu todo mundo, e aí o Gerson... Não sei se foi o próprio Júnior Alonso que sobe igual um maluco pra tentar Exatamente, morder. o Gerson quebra todo mundo, dá no Wesley, e o Wesley atravessa o campo basicamente todo. No primeiro jogo. E na volta teve o gol até do... Mas aí era um contra-ataque já era mesmo, desespero, né? Já era ali desespero. também. Mas enfim, eu acho que pode acontecer isso também, porque quem precisa do resultado é o Fluminense, o Felipe Luiz vem me impressionar, tem jogador de qualidade na saída de bola, que eu acho que essa é a diferença grande, a diferença de pressão, né, dos times. Por exemplo, quando o Flamengo pressionou o Fluminense, o Ignacio entregou 3 vezes a bola, e aí foi o gol do Flamengo. E quando o Fluminense pressionou o Flamengo quebrou a linha e quase fez o gol. Ainda no Flu, mas não do lado do Canóbio do outro, normalmente, ou voltou a entrar, né, no último jogo, o Riquelme. Esse daí... Só que o Mano gosta de utilizá-lo nos 30 minutos né? finais. Ele tem 17 anos, né? Acho que ele tá fazendo 18 hoje ou fez ontem, que eu vi no Instagram. E chegou a fazer alguns jogos como titular. Sim. Mas o ideal é usá-lo mesmo, porque o Mano justificou pela idade, né? Até por uma questão física, prefere utilizá-lo na reta final dos jogos. Isso vale para um jogo onde o Fluminense precisa de 2 gols? Não, eu ainda concordo com a estratégia do Mano. O Serna é um jogador que tem potência física e se o Fluminense conseguir subir a intensidade do jogo e ser regular nessa intensidade, pode colocar o Flamengo em dificuldade, porque o Flamengo tem limitações por causa dos desfalques. Então, o Felipe Luiz olha para o banco, não tem o luxo de ter Michael, de não ter Cebolinha, o Bruno Henrique é um desfalque pesado e naturalmente óbvio, né? tira o Luiz Araújo, que era uma cartada sempre fabulosa para segundo tempo. Então, é um time do Flamengo que tem mais dificuldade de sustentar ritmo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo. O Flamengo começa muito bem, dá uma baixada. No segundo tempo, a mesma coisa. Conseguiu ali, até por um tempo maior, ser mais efetivo, ter mais controle, mas no fim do segundo tempo baixou e quando baixou, sofreu o gol. Então, se o Fluminense consegue ser mais intenso e até no segundo tempo ter essas cartadas como o Riquelme para dar mais velocidade para o jogo, pode ser um caminho interessante para tentar cansar o Flamengo. Mas ainda assim, muito difícil negociar a posse de bola com esse time do Felipe Luiz. Tava pensando na coletiva do Felipe Luiz, foi contra o Fluminense, não foi? Que ele falou de construir, quando é muito mais fácil você quebrar. Mas isso foi no 0x0, né? Foi no 0x0. E agora ele tem a vantagem de poder agora também... mas eu acho que ele não vai só destruir, né? Não, então, o Felipe não faz isso. Mas isso eu tô falando, agora ele tem tudo. Ele tem o discurso, ele tem o jeito, ele tem o placar, ele tem... Pode jogar das duas formas. Ele pode ficar com a posse de bola, porque aí vai acabar enervando os jogadores do Fluminense, que vão querer fazer uma pressão para tomar a bola, porque tá em desvantagem. E pode simplesmente segurar um pouco e deixar o Fluminense fazer a pressão para justamente sair no contra-ataque. E só em relação ao Serna e o Riquelme, o Serna para mim pediu passagem, né? É até a oscilação normal de um moleque, é um garoto, tá surgindo agora, é muito talentoso, mas para mim o Serna acabou pedindo passagem sim, até por questão física também, ser mais forte, mais veloz. Para mim ganhou a vaga no campo, não só, enfim,
fora dele ou qualquer coisa, tipo, foi no campo mesmo, com as atuações que ele teve, o encaixe que teve com o Arias, o Canóbio e o Cano. Juninho ainda, hein, tem essa outra possibilidade aí para aparecer no time do Flamengo, e o Wesley, que a gente viu lá, estava sendo observado pelo Dorival. Parte 1 do Flamengo. Será que o Wesley vai ser titular da seleção? Eu acho que tem chance, tá? É um bom assunto, hein, pra gente. Passar agora para vocês que titular absoluto do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz, o chileno Éric Pulgar tem tudo para permanecer no Rio de Janeiro por mais 3 anos. Após desavenças com a antiga gestão de Rodolfo Landim, o camisa 5 parece ter chegado a um denominador comum para renovar seu contrato no Mengão. De acordo com informações dos setoristas Raíza Simplício e Vene Casagrande, o empresário de Pulgar chegou nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro para se reunir com o executivo rubro-negro de futebol José Boto e tratar da renovação de contrato do volante. O encontro está previsto para essa sexta-feira. De acordo com Diogo Dantas, do jornal O Globo, as partes finalmente concordaram sobre os detalhes do novo contrato, que será válido até dezembro de 2028, incluindo salários, luvas e a multa rescisória. Esse último detalhe é o que travava ainda um acordo decisivo entre o agente de Pulgar e o Flamengo. Ao portal Coluna do Fla, uma fonte interna do Flamengo confirmou a evolução do processo da renovação de Éric Pulgar e projeta: até hoje à tarde, deve estar tudo certo e assinado. Na atual temporada, Pulgar entrou em campo 9 vezes pelo Mengão, sendo titular em 8 dessas partidas, informa o site O Gol. O volante ficou de fora de apenas 2 jogos, preservado pela comissão técnica. Com a renovação encaminhada, Pulgar segue à disposição para o confronto decisivo contra o Fluminense no próximo domingo. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.